Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias e agora vamos descobrir qual é a aula de hoje. Olha lá, aula 7, revisão e avaliação. Muito bem, pessoal, deixo para vocês a aula, vamos a ela. Vamos agora à nossa revisão com base nos estudos feitos na nossa unidade 1. Vamos lá? Temos a primeira aí, que é a introdução à física. Lembram quando nós falamos aí da introdução à física? Que é uma ciência voltada ao estudo dos fenômenos naturais, baseando-se em teorias e por meio da observação e da experimentação. Então, não esqueçam, quando se fala da definição da física, eu tenho que lembrar principalmente os fenômenos naturais. A física é uma ciência voltada ao estudo dos fenômenos naturais. Por isso que temos essa imagem que reflete muito bem os fenômenos estudados pela física. E estes fenômenos estudados pela física estão presentes em todos os lugares, no nosso dia a dia, em nosso planeta e em outras galáxias, enfim, em todo o universo. Então, não esqueçam que os fenômenos estudados pela física são aqueles que representam a natureza. E podemos citar o seguinte: uma queda de uma pedra, temos aí o fenômeno da natureza, chuva, raios, relâmpagos e trovões representam aí os fenômenos estudados pela física. Um carro em movimento em uma estrada, um barco navegando no nosso estado, todos eles representam aí os fenômenos estudados pela física. Não esqueçam. Estudamos também na aula de introdução à física as grandezas. Lembram? Quando falamos que a física é aquela que estuda os fenômenos da natureza, nós podemos também perceber que agora existem grandezas. E o que é uma grandeza? Temos aqui duas imagens. Uma pessoa pesando uma penca, aí nós temos aí o que é uma palma de banana. E nela você tem o que? Uma grandeza. E temos aqui na outra imagem um rapaz medindo aqui uma janela ou uma porta. Isto aí representa o que? Uma grandeza. E o que é uma grandeza? É um conjunto ou é um conceito fundamental na ciência. Como você observa nessa primeira imagem, que é a palma de banana sendo pesada. Aí você tem o conceito científico para grandeza, é tudo o que pode ser medido. Na física, quando se tem esta grandeza, ela é um conceito fundamental na ciência, porque o conceito científico representa aqui tudo o que pode ser medido. Quando se tem aí a nossa ideia de que física estuda os fenômenos da natureza, você agora terá uma grandeza. E a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Depois nós vimos também falando a divisão das grandezas. Uma delas é a grandeza escalar.
Então, não esqueçam, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Já a grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos um número ou um número e uma unidade. Por exemplo, a temperatura de 30 graus Celsius. Observe que a grandeza escalar é aquela que é representada por um número e uma unidade. Ó. Número 30. E a unidade, graus Celsius. E a temperatura, representada aqui por uma grandeza escalar. Os exemplos que temos para grandezas escalares são o tempo, a temperatura, o volume, a massa, o trabalho de uma força e entre outros. Então, não esqueçam que uma grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos quem? Um número e uma unidade. Como, por exemplo, temos aqui o tempo. O tempo, nós vamos colocar aqui o tempo de 30 segundos. Observem que eu tenho um número e a unidade, que é a letra S de segundos. E toda vez que eu falar e representar a grandeza escalar, é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos um número ou um número e uma unidade. Muito bem. Como temos aí uma pessoa subindo em uma balança. Agora, nós vimos também as grandezas vetoriais. E o que é uma grandeza vetorial? Não esqueçam que uma grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente caracterizada por um número e uma unidade. Já o vetor, como temos agora, o vetor, olha aqui, ó, é um ente matemático, ou seja, ela é definida de forma da matemática. É um ente matemático caracterizado por possuir, olha aqui, um sentido, uma direção e um módulo que é a sua intensidade. E você pode estar se perguntando qual é a diferença de uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial. A grandeza escalar é aquela que você tem um número e uma unidade. Já o vetor, prestem bem atenção, que é um ente matemático. E ela, ou ele, o vetor é caracterizado por possuir, vejam aqui, o sentido, uma direção e um módulo ou intensidade. Aí lembrem-se o que é um módulo. É duas barrinhas aqui, ó, um módulo. Aí você tem, graficamente, o vetor, ele é representado por uma reta orientada, indicado por uma letra, sobre a qual colocamos uma seta. Aí, quando você estiver falando aqui da força, você tem aqui a letra F e esta aqui representa o vetor. Se eu estou falando do vetor velocidade ou vetor força, olha aqui, ó, vetor força. Vetor força é representado pelo F e a seta, que ela é, ou ele é representado por uma reta orientada.
indicado por uma letra sobre a qual colocamos uma seta. Aí nós temos o vetor aceleração e o vetor velocidade. Então não esqueçam, velocidade ela é o quê? Um conceito físico. Já um vetor é um conceito matemático. Aí observe, nós temos aqui a grafia, né, a forma gráfica do vetor representado pelo vetor velocidade. Olha aqui, vetor velocidade, eu tenho a origem, temos a extremidade do sentido que irá para onde. Observem, o módulo neste caso aqui eu tenho a velocidade, olhem só como está sendo representada. A letra com uma seta. E isto implica em dizer que ela está em quê? Em módulo. Ou a velocidade vai ser igual à medida do segmento de uma reta. Então, não esqueçam. O que é a definição de velocidade? A velocidade, ela é um conceito físico. E o vetor será um conceito matemático. Aí você tem, observem bem essa definição que eu trouxe para vocês. Ó. A velocidade, olha o que eu falei para vocês. A velocidade é um conceito físico. Essa grandeza, ela precisa ser definida com, olhem aqui as características de forma que é uma grandeza vetorial. Direção e sentido e a sua intensidade. Assim, a velocidade ela é um conceito físico. Agora, se assim se sabe para onde o móvel está indo, logo ela é o quê? Uma grandeza física. E essa grandeza é o quê? Grandeza o quê? Grandeza vetorial, porque ela precisa ter o quê? Direção, sentido e intensidade. E o que é o vetor? O vetor é um conceito matemático. Então não esqueçam. Velocidade ela é o quê? Conceito físico, só que ela é uma grandeza vetorial. Nós vimos também depois que nós estudamos a introdução à física com esses conceitos, nós vimos um outro assunto também muito importante, que é a conservação da energia. Na conservação da energia, nós temos o seguinte, o princípio da conservação da energia constitui uma das grandes generalizações científicas elaboradas no século XIX. Observem que, a partir dele, todas as atividades humanas passaram a ter um denominador comum, que é a energia. Esse conceito da energia é um dos mais importantes para a física. Por quê? Porque você tem aí um conceito que representa o quê? A energia e suas transformações. Toda vez que eu estiver falando de energia, o que é a energia? A energia é um conceito que envolve aí várias transformações. Então, com base nisto, eu digo que é o quê? Um agente de transformação. Pessoal, vamos agora para um vídeo que representa muito bem esse conceito e a conservação de energia. Vamos ao nosso vídeo. A energia potencial transforma-se em energia cinética e térmica no movimento de uma pessoa que escorrega num tobogã.
A energia elétrica transforma-se em energia de movimento, que é a cinética e térmica. Um secador de cabelos possui um ventilador que gira e um resistor que se aquece quando o aparelho é ligado à rede elétrica. Um automóvel em que a bateria constitui a fonte de energia para ligar o motor de arranque, acender os faróis e tocar a buzina, entre outras. A energia potencial de interação gravitacional transforma-se em energia cinética, que se transforma em elétrica. Na usina hidroelétrica, onde a queda d'água armazenada em uma represa passa pela tubulação fazendo girar uma turbina e seu movimento de rotação é transmitido a um gerador de eletricidade. A energia potencial química transforma-se em energia térmica, que se transforma em cinética e, por sua vez, transforma-se em elétrica. Usina térmica, onde a queima do carvão ou o petróleo, o óleo combustível, provoca a vaporização da água contida em uma caldeira. Esse vapor, em alta pressão, faz girar uma turbina e essa rotação é transmitida ao gerador de eletricidade. Muito bem, pessoal. Após assistirmos o vídeo, nos retrata o quê? O princípio da conservação. Relembrando com vocês o que é esse princípio da conservação. O princípio da conservação da energia expressa formalmente a conservação de energia, ou seja, as diferentes formas de energia podem ser transformadas, mas que a energia, não pode ser criada e nem destruída. Toda vez que falarmos aí de conservação de energia, eu tenho que lembrar sempre que a energia não pode ser criada e nem destruída. Aí agora nós temos aí 2 exemplos significativos para falar sobre a aplicação do princípio de conservação da energia. Vejam aí. Primeiro deles é um carrinho. De acordo com a conservação da energia, a energia mecânica do carro, na figura, ela é o quê? Constante, porque em todos os pontos há o quê? Uma conservação da energia. Aí você tem um carro que está em movimento. Como ele tem movimento, ele adquire o quê? Energia cinética. E depois que ele sobe nesse topo aqui, ele fica parado, ele tem o quê? Energia potencial gravitacional, que é energia de posição. Depois ele volta a ter velocidade, logo ele é a energia de movimento. Muito bem. Um outro exemplo muito conhecido para alguns é o bate-estaca. O que é ele? Durante a queda, a energia potencial gravitacional acumulada no martelo, como nós estamos vendo aqui na imagem, é transformada em energia cinética do movimento. Ao tocar a estaca, o martelo aplica sobre ela uma força que, por sua vez, realiza um trabalho empurrando a estaca. Aí você tem o funcionamento dele é relativamente simples, ou seja, o motor suspende por meio, neste caso aí ele tem um motor suspende por meio de, você tem essa transformação. Vamos lá na imagem, olha aí, cadê a imagem? Voltando, aí você tem, ó, durante a queda, a energia potencial gravitacional acumulada no martelo, ela é transformada em energia cinética, que é aquela do movimento. Aí, ao tocar a estaca, o martelo aplica sobre ela uma força que, por sua vez, realiza um trabalho empurrando a estaca. Então, aí nós temos um outro exemplo que envolve aí
a conservação de energia, que o funcionamento dele é relativamente simples. O motor suspende por meio de um cabo de aço um enorme peso, que é o martelo, que é abandonado de uma altura, por exemplo, vamos supor que seja aí de 10 metros, que acaba atingindo e a estaca de concreto que encontra logo abaixo. Então, esse processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca continua até a estaca estar na posição desejada. Observem aí que sempre vai ocorrer o quê? O momento da conservação de energia. Pessoal, finalizamos aqui a nossa revisão, parte 1.